Agradecer aqui pela oportunidade, os pastores, presidente, pastor Osmar Goulart, pela oportunidade e a responsabilidade que nos deram nesta noite de transmitir a poderosa palavra para os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, glória a Deus, amém. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, ao aumentar o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, de que as viúvas daqueles eram esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é conveniente que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, e nós nos dedicaremos assiduamente à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a multidão, e elegeram Estevão, varão cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra do Senhor, e se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém. Também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Podem tomar seus lugares. Nós vamos nesta noite meditar na palavra do Senhor Jesus. Deus manifesta a sua graça através do seu Filho amado Jesus. Jesus, ele vem para manifestar o reino do Pai na face da terra. Ele então vai escolher 12 discípulos para ajudá-lo a esse ministério. Jesus escolhe 12 para que o reino de Deus seja proclamado e anunciado. Esses 12 vão aprender com ele na teoria e na prática do que era pregar o Evangelho, espalhar a semente do Evangelho de Cristo. Interessante é que o número dos discípulos ele vai aumentando à medida que os anos, que os tempos vão passando. Os números dos discípulos vão aumentando, e agora já não são 12, agora são 70, e Lucas deixa bem claro que são outros 70, que agora eles vão se somar a esse ministério juntamente com o Senhor Jesus. Interessante que Jesus fica com eles aproximadamente 3 anos e meio, e ele vai, depois de 40 dias, ele vai subir ao Pai, prometendo enviar o outro Consolador. O outro Consolador se manifesta no dia de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo de Deus se manifesta, como era de promessa, como era dita pelo profeta Joel no capítulo 2, no verso de número 28, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas agora eles estão no cenáculo, esperando, diz a Bíblia Sagrada, orando unânimes em oração, para que a promessa do eterno Deus pudesse ser derramada naquele tempo. Eles estão unânimes, orando, pedindo a Deus que fora a promessa cumprida naquele tempo. Agora já não são 12, agora já não são 70. A Bíblia diz no livro de Atos que agora são quase 120 pessoas que estavam ali no cenáculo esperando a vinda do Espírito Santo. A Bíblia diz no capítulo 2 que de repente veio como um som, um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Cada um deles falava as maravilhas de Deus nas línguas que ali estavam. A Bíblia diz que tinha aproximadamente 15 nações no Atos capítulo 2, cada um deles ouvindo as maravilhas de Deus, falando através da vida dos galileus. No capítulo 2, o Espírito de Deus é derramado sobre os discípulos, e o Espírito de Deus vai levantar um homem chamado Pedro. Pedro não se levanta sozinho, quem levanta Pedro é o
Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque antes do derramamento do Espírito Santo, nós não encontramos Pedro pregando a palavra. Nós vemos Pedro pregando a partir do derramamento do Espírito Santo. Quem levanta Pedro é o próprio Espírito Santo de Deus, vai levantar ele com poder e com autoridade para pregar então a palavra de Deus. E nós vemos o Espírito Santo de Deus levantando Pedro, colocando palavras na sua boca, porque é bem conhecido dos irmãos que os galileus que estão agora em Jerusalém são pessoas iletradas, diz a Bíblia Sagrada. Então eles se maravilhavam, porque somente Deus poderia fazer isso, somente Deus poderia utilizar como ele estava utilizando a vida de Pedro. Quem se levanta sozinho, depois de uma semana, depois de um mês, depois de um ano, ele cai e nunca mais se levanta. Agora, quando ele é levantado pelo Espírito Santo de Deus, o ministério é sólido, a presença de Deus é forte na sua vida, ele tem raízes aonde afirmar os seus pés. Quando o Espírito Santo de Deus levanta, é ele que capacita, é ele que dá força, é ele que renova, é ele que vai preparando para o ministério de Deus. Que levanta Pedro é o Espírito Santo, e a Bíblia vai dizer que 3.000 almas se rendem ao poder da palavra de Deus. Logo depois, mais uma pregação de Pedro, 5.000 almas se rendem ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. A quantidade dos discípulos está aumentando cada dia. Quem faz aumentar a quantia dos discípulos, a quantia dos seguidores, é o poder da palavra de Deus. Quem vai aumentar a quantidade de seguidores de Jesus é o Espírito Santo convencendo o homem que ele precisa se arrepender dos seus pecados. Pedro está sendo utilizado por Deus, o Espírito Santo vai convencendo, o homem vai se arrependendo e vão se unindo pessoas a esse corpo bendito de Jesus na face da terra. Interessante é que nós vemos que a igreja passa por necessidades financeiras. As pessoas agora são muitos, e agora nós vemos a falta de recursos na igreja do Senhor Jesus. Mas algo interessante que nós notamos na igreja é que enquanto mais recursos financeiros faltava, mais era o poder de Deus na vida dos discípulos. Eles se preocupavam porque o poder de Deus possa se manifestar na sua vida, e isso fica bem claro no livro de Atos, no capítulo de número 3, como é bem conhecido dos irmãos. Eles estão subindo na hora nona, 3 horas da tarde, para a oração. O moço vai estender a sua mão, vai pedir uma esmola, mas eles não têm um dracma partido pela metade, mas eles estão cheios do poder de Deus na sua vida. Ele diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Você não pode oferecer algo que você não tem. Então Pedro oferece aquilo que ele tem. Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. No capítulo 4, eles vão vender as propriedades, as casas, porque faltava recursos na distribuição diária. Então no capítulo 4 você vai ver as pessoas vendendo as suas fazendas, vendendo os seus campos e trazendo aos pés dos discípulos para eles poderem fazer a distribuição diária. Interessante que no capítulo 5, 2 homens, um casal, Ananias e Safira, eles combinam um preço lá em casa e dizem: vamos lá levar aos pés dos discípulos. Quando ele chega diante de Pedro, diz: está aqui a venda da nossa casa. Pedro olha para ele e disse: por que vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus? O moço cai morto. Sabe por quê? Porque a glória era tanta na igreja de Atos que mentira matava. A glória era tanto que uma pequena mentirinha matava as pessoas. A mulher chega dizendo a mesma coisa: olha daqui, meu marido vendeu, foi tanto. Os moços que levaram a enterrar o marido estavam voltando. Pedro disse: leva ela também. A mulher cai morta, vai embora, porque mentira na igreja cheia de glória, cheio de poder de Deus, mata.
No capítulo 6, há um problema na igreja. Quando nós lemos a Bíblia, o texto que nós acabamos de ler, nós notamos um problema na igreja. É um problema bom, porque é um problema de crescimento. A igreja está crescendo demais. Então traz para o pastor Pedro esse problema, dizendo: olha, vocês estão distribuindo para as viúvas hebreias, mas as nossas viúvas, a viúva dos gregos, estão ficando sem a repartição diária. Pedro disse: tá bom, é um problema bom, porque o povo está crescendo, mas nós não podemos deixar de pregar a palavra e atender as mesas. Nós precisamos então escolher na multidão 7 homens. Irmão, escolher 7 no meio de 12 é fácil. Escolher 7 no meio de 70 é fácil. Escolher 7 no meio de 120 é fácil. Agora, escolher 7 no meio de uma multidão. Mas escolheram. Aqui não disse que eles tiraram sorte. Aqui não disse que vamos escolher as pessoas mais altas, as pessoas mais recheias. Não, aqui diz vamos escolher. Mas no meio da multidão tem que ter essas características. A pessoa tem que ser cheio do Espírito Santo, a pessoa tem que ser cheio de sabedoria, e a pessoa tem que ter uma boa reputação. 3 características para quê? Sabe para quê? Para dar comida para as viúvas. Para dar comida para as viúvas, para mexer no panelão das viúvas, o camarada tinha que ser cheio do Espírito Santo, o camarada tinha que ser cheio de sabedoria, o camarada tinha que ter boa reputação. Para mexer com a panela das viúvas, ele tem que ter essas características. Estevão, Felipe, Nicanor, Parmenas, eles foram escolhidos a dedos no meio da multidão. Está pensando que ninguém está vendo quando você ora escondida? Está pensando que ninguém está vendo o teu caráter, a tua responsabilidade? Você está pensando que ninguém está vendo aquilo que você faz no segredo? Deus vê, se vai chegar o momento certo, na hora certa, que no meio da multidão Deus vai escolher você a dedo. 7 no meio da multidão, para mexer panela, para fazer comida. Se fôssemos nós, não, eu consagrado a diácono, passava outro. Eu fui chamado para pregar, não para fazer comida. Mas Deus não está vendo agora, Deus está vendo lá na frente. Deus não está vendo esse momento só, Deus já está vendo o teu amanhã. O amanhã que é desconhecido para você, já é conhecido diante de Deus. Escolheram 7. E eu quero falar de Felipe, porque Estevão foi morto no capítulo 7. Estevão foi morto apedrejado no capítulo 7. Ele é morto aos pés, e aos pés de um moço chamado Saulo, eles vão trazendo as suas roupas, as suas túnicas. Saulo está como de testemunha de um homem que está pregando e sendo morto apedrejado. O primeiro registro bíblico de alguém que impacta a vida de Paulo está no capítulo 7. Quem impacta a vida de Paulo não é Barnabé, não é o seu mestre, não. Quem impacta a vida de Paulo é um homem que está sendo apedrejado e está ainda pregando a palavra de Deus diante de Paulo. Paulo se revolta no capítulo 8. A Bíblia diz que ele com autoridade entra nas casas, arranca os crentes para fora e ele vai colocar os crentes presos. No capítulo 8 ele tem uma revolta interna. E Felipe então vai correr para Samaria. Felipe vai descer para Samaria, porque a perseguição se instalou na igreja. Felipe vai descer para Samaria e a Bíblia vai dizer, capítulo 8, estou no capítulo 8. A Bíblia disse no capítulo 8, verso 7, que Felipe vai descer para Samaria, ele começa a pregar a palavra e os espíritos vão embora. A Bíblia diz que ele começa a pregar a palavra, os cegos começam a ver. A Bíblia diz que ele começa a pregar a palavra e os coxos começam a andar. A Bíblia diz que ele começa a pregar a palavra e até o camarada que vai de engano, de adivinhação, ele se converte, se
batiza e o nome de Jesus é glorificado para todo sempre. Peraí, nós estamos falando daquele que foi chamado para mexer panela, mas ele está agora incendiando uma cidade inteira, porque o camarada está cheio do Espírito Santo, o camarada está cheio de sabedoria, o camarada tem boa reputação, ele sabe que mexer com panela era um processo que Deus estava fazendo com ele, mas agora a necessidade do reino em Samaria não é fazer comida para as viúvas, a necessidade de Samaria é abrir a boca e pregar a verdade da palavra de Deus. Ser cristão é você perceber a necessidade do reino no lugar aonde você está. Tem lugar que você está, precisa limpar chão, limpa, porque a necessidade do reino é essa. Mas Felipe compreendeu que a necessidade agora do reino é pregar a poderosa palavra de Deus. O avivamento se instalou na Samaria, tanto é o avivamento em Samaria, que lá em Jerusalém, Pedro e João ficam sabendo. Então eles vão descer para Samaria, vai dizer: Felipe, o que está acontecendo nessa cidade? Dizem: não sei, eu estou abrindo minha boca, eles estão se convertendo. Eu estou pregando a palavra e os coxos estão saltando. Eu estou pregando a palavra e os cegos estão vendo. Escuta aí, essa galera já se batizou? Já, está tudo batizadinho. Não, eu estou te perguntando se eles estão batizados no Espírito Santo. Disse: não, ainda não. Então manda chamar a galera. As pessoas da Samaria vinham, a Bíblia diz que Pedro e João estendiam as suas mãos e eles começaram a receber o batismo do Espírito Santo de Deus na sua vida. O avivamento era tão grande na Samaria que Deus vai falar com Felipe, dizendo: Felipe, agora mesmo está passando lá por uma estrada deserta um moço, um eunuco que veio para adorar e ele está voltando para sua casa. Deus vê aqui, mas Deus está vendo lá também. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus está vendo o avivamento em Samaria. Deus está vendo que tem um moço na estrada que une Gaza a Jerusalém, está deserta, e o moço está fazendo algo que Felipe precisa completar. Eu fico imaginando o Felipe dizendo: Senhor, eu até vou, mas não tenho voo, não tenho Uber, como é que eu vou lá? E Deus, irmão, quando você está em avivamento, Deus provê todas as coisas, todos os meios. A Bíblia diz que o Espírito de Deus traslada Felipe até o caminho de Gaza. O moço veio no templo para adorar e está voltando. Irmão, deixa eu abrir um parêntese para te dizer: quem vem para o templo para adorar, ele volta para casa com o coração ardendo. Quem vem para o templo para adorar, volta para casa com mais sede da palavra ainda. Quem vem para o templo para adorar, não volta para casa diferente. O moço veio para o templo para adorar, mas ele está voltando com a Bíblia aberta e lendo nos textos mais messiânicos que nós temos. O profeta Isaías, o homem que foi mais tomado pelo Espírito para falar do Messias, ele disse no capítulo 7, verso 14: o próprio Senhor dará sinal e uma virgem dará à luz um menino, o seu nome será Emanuel. No capítulo 9, verso 6, Isaías vai dizer: olha, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. No capítulo 11, ele vai ser tomado por Deus e ele vai dizer: se levantará um rebento do tronco de Jessé e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de... Isaías está sendo tomado por Deus para falar do Filho de Deus. No capítulo 53, é o texto que o eunuco está lendo. O eunuco está lendo um texto que diz: como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquiam, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação não fizeram justiça, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra,
Perguntou o eunuco a Felipe: peço-te que me digas de quem falou isso o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Eu não sei se o eunuco escutou esta palavra no templo e voltou com a curiosidade. Eu não sei se ele ouviu essa palavra no templo e ninguém explicou para ele, mas ele está voltando. Ele veio para adorar, está voltando com sede na alma, no espírito, de conhecer mais a palavra de Deus. Felipe se encosta, ele sobe no carro dele e diz: me explica. E a Bíblia disse que a partir dessa passagem em adiante, Felipe começou a anunciar essa escritura. Irmão, de 53 de Isaías tem pano para manga para falar de Jesus. De 53 de Isaías para frente tem assunto suficiente para falar de Jesus. A Bíblia disse que ele começou a pregar a palavra. Irmão, eu acredito que o coração do eunuco ia explodir. Ele dizia: para o carro, quem pede eu ser batizado? Nada. Eu não vou fazer nem cursinho com você, não vou fazer nenhum discipuladinho rápido. Não tem água aí, vamos descer agora. Peraí, nós estamos falando de Felipe, aquele que foi chamado para fazer comidinha para as viúvas. Nós estamos falando de alguém que foi chamado para fazer marmitex de viúva. Ele batiza ele, e a Bíblia diz que ele some, porque com certeza ele queria levar para a igreja dele. Mas a finalidade não é levar para a tua igreja, a finalidade é levar a pessoa para Jesus. Ele some, e a Bíblia vai dizer, estou no capítulo 8, verso 40. A Bíblia vai dizer: mas Felipe achou-se em Azoto e passou além, evangelizava toda essa cidade até chegar a Cesareia. Peraí, ele não volta para Samaria. Ele apareceu na Azoto e vai para Cesareia e vai continuar a viagem. Ele nem se lembra mais de Samaria, ele nem se lembra mais das viúvas, porque é um processo de Deus na tua vida. Isso chama-se crescimento. E se nós não entendemos o processo de Deus na nossa vida, nós não crescemos. Queremos continuar mexendo no arroz, no feijão, da comida das viúvas. Queremos continuar lá em Samaria, no avivamento. Não, levanta a cabeça, dá glória a Deus e vai continuar caminhando, o que Deus tem mais para a tua vida. Felipe some das escrituras, porque no capítulo 9 nós vamos ver a conversão de Paulo, no capítulo 10 nós vamos ver Pedro recebendo a visão de Deus, no capítulo 11 nós vamos ver Pedro discutindo acerca da circuncisão, de quem deveria ser salvo, no capítulo 12 Pedro é encarcerado, no capítulo 13 o Espírito Santo manda Paulo e Barnabé para a obra que ele tinha separado. Então Paulo toma conta das escrituras, primeira, segunda viagem de Paulo, e vai tomando conta das escrituras, e o nosso amigo Felipe some das escrituras. Nós não vemos mais o diácono, né, que foi separado para mexer com marmitas. A gente some das escrituras, não encontramos mais ele, mas lá na frente, e eu peço por favor que os irmãos do som me ajudem, coloca para nós por favor, capítulo de número 21 de Atos, versículo de número 8. Atos 21, verso de número 8. Está ali no telão. 1, 2, 3. Partindo no dia seguinte, me ajuda aí por favor. Partindo o camarada não é diácono mais. Lucas diz que ele é evangelista. Aí você pode me dizer: pastor, peraí, mas na Bíblia nós temos
6 Judas. Na Bíblia nós temos vários Tiagos, Esse aí pode ser outro Felipe. E Lucas, Lucas sabia que nós iremos fazer essa pergunta. Lucas é detalhista, a Bíblia é detalhista. Então Lucas, coloca aí para mim o texto, por favor. Glória. Lucas, ele vai escrever um detalhe tão interessante. Ele vai falar assim, Paulo dizendo: partindo no dia seguinte, fomos a Cesareia, entrando em casa de Felipe, o evangelista. Aí, para não ficar dúvida para a gente que Deus te chama e Deus é um Deus de processo, ele vai dizer assim: era um dos 7. Esse aqui era um dos 7. Deixa eu te lembrar que foi chamado para fazer a repartição diária das viúvas. Mas agora ele é um evangelista. E Paulo disse: ficamos com ele. Sabe por quê? Vou te apresentar a família dele. Verso de número 9. Vamos conhecer a família dele? Olha a família desse homem. Vamos ler aos 3. 1, 2, 3. Tinha... Oh, glória a Deus. Irmão, se Lucas escrevesse e dissesse: olha, estamos na casa de Felipe, um dos 7, o evangelista. Esse tem 4 filhas lindas. Já estava tudo certo. Mas isso não era a característica principal que chamou a atenção de Lucas. A característica principal dessa família, das filhas de Felipe, que chamou a atenção de Lucas, é que essas 4 eram virgens, doncelas, e além de ser virgens, além de ser doncelas, elas profetizavam. Só profetiza quem está cheio do Espírito Santo. Só profetiza quem tem o Espírito Santo de Deus. Só profetiza quem está cheio do poder de Deus. O resto só adivinha, o resto tenta tirar sorte. Agora quem profetiza está cheio do poder de Deus, está cheio da unção de Deus. Está achando pouco? Está achando pouco o que você está fazendo? Continua fazendo. Continua mexendo na panela. Continua fazendo o que você está fazendo. Deus está vendo. Pastor, mas está um fedor de cebola. Continua mexendo a panela, que vai chegar a hora, vai chegar o momento que a necessidade do reino vai requerer da tua vida. Vamos se colocar de pé, por favor. Oh, glória. Glória a Deus. Oh, glória. Oh, glória a Deus. É no meio da multidão que Deus ama escolher os seus. É no meio da multidão que Deus ama separar aqueles que são para eles. É no meio da multidão que Deus ama dar chamados. É no meio da multidão que Deus deseja marcar a tua vida. É no meio da multidão que você acha que Ele não está te vendo, e aí Ele se manifesta na tua vida. É no meio da multidão que Deus te chama para fazer a sua obra e seu nome ser glorificado para sempre. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Quanto desejam ser usados pelo Senhor neste tempo? Oh, aleluia. Deus conta com você neste tempo. Deus conta com você nesse tempo. O que Deus deseja é que você entenda o seu propósito. O que Deus deseja neste tempo é que você entenda o propósito que Ele tem na tua vida. Quando você descobrir o propósito que Ele tem na tua vida, a coisa mais linda da tua vida vai ser mexer na panela, porque você sabe que isso aí não é para sempre. A coisa mais linda é quando você descobre o propósito de Deus na tua vida. Tudo aquilo que você faz da melhor maneira possível. Eu te chamei. Posso orar por eles? Posso orar?
Você deseja ser usado? Sai correndo do teu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Oh, aleluia, glórias a Deus. Você que deseja ser usado por Deus, vem cá, nós vamos orar por você. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deixa Deus te usar. 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 Deus ama te usar. Deus deseja te usar. Oh, aleluia. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Glória. Cadê você que deseja ser usado por Deus? Venha se render diante da presença de Deus. Se renda aos seus propósitos. Se renda aos seus planos. O melhor plano para a tua vida é o plano de Deus. O melhor propósito para a tua vida é o propósito de Deus. O melhor lugar de você estar é o centro da vontade de Deus. Eu te chamei. Oh, glória. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Levante sua mão aqui para frente. Levante sua mão, vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos orando, Senhor, a favor dessas vidas. Nós estamos orando, Senhor, a favor dos teus filhos e das tuas filhas. Pai, levanta uma geração diferente. Levanta uma geração cheia da tua presença. Levanta uma geração que ame a tua palavra. Pai, levanta uma geração, Senhor, de sinais, prodígios e maravilhas. Levanta uma geração, Senhor, que ame fazer a tua obra. Levanta uma geração, Senhor, profética. Levanta uma geração cheia do teu Espírito Santo. Levanta uma geração de Felipes neste tempo que amam fazer a tua obra. Pai, em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos, irmãos. Que Deus continue abençoando aqueles que desejam ser usados na mão de Deus. E para quem não sabe, ficar sabendo, irmão Nicolas, que acabou de pregar, ele é um argentino. Casou-se com uma brasileira e estava pastoreando aqui no nosso campo de trabalho. Nós o substituímos agora e ele está correndo às igrejas, se despedindo, porque está indo para a Europa, lá para os lados de Portugal e Espanha, porque ele quer continuar ganhando almas para Jesus. Vamos orar por ele? Diga bem. A coragem de deixar tudo aqui. Paulo é o sogro dele e sabe muito bem.
muito bem de vida. Não vou entrar em pormenores. Muito bem de vida, que eu digo é economicamente, mas está deixando tudo para ele ganhar almas para Jesus. Deus mandou ir para lá e é para lá que ele vai. Amém? E você vê que a chama de ganhar alma, de evangelizar, está ardendo no coraçãozinho dele, não é? Amém? Outro dia ele vai vir aqui com a esposa, com as crianças, para nós orar pela despedida dele ou pela partida dele para a Europa. Que Deus continue te abençoando, Nicolas. E agora vamos pedir que Deus nos leve em paz. Mas não esqueça, deixa Deus te usar. Ele cuida de tudo aquilo que te faz chorar. Que para fazer chorar, meu irmão, tem demais, mas tem um Deus que cuida e que enxugará todas as lágrimas. Amém? Parece que até o Andrezinho está com vontade de ir para Portugal. Não, André, fica aqui por enquanto. Pega o microfone agora, ora para Deus nos levar em paz. E os trabalhos da semana continuam amanhã, ciclo de oração. Quinta-feira, aula do SECADES e culto aqui em cima de evangelismo e libertação. Querendo Deus, os demais trabalhos continuam dentro da sua normalidade. Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai amado, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, por nos permitir a oportunidade de mais uma vez estar em Tua casa. Senhor Deus, nós Te agradecemos pelo céu aberto, falaste conosco por intermédio da Tua palavra e dos louvores. Abençoa, meu Pai amado, a vida do Teu Filho que ministrou a Tua palavra cada vez mais. Abençoa a família do Teu servo. Abençoa também o nosso pastor, meu Pai querido, pastor presidente. Continua dando saúde, força e graça ao Teu Filho. Abençoando também, Senhor amado, nosso vice-presidente, e da mesma forma toda a família, todos os obreiros, pastores, o povo que aqui se encontra. Leva-nos em paz de volta para os nossos lares. Guarda, livra-nos de todo mal, Senhor, e também livra-nos de acidentar alguém pelo caminho, ó Pai querido. Senhor Deus, nós Te pedimos nesta noite, continua conosco, Senhor, e nós Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Que o grande e maravilhoso amor de Deus, que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. A paz do Senhor e uma boa noite a todos. Aleluia. A livraria pede para avisar que já chegou o novo Mensageiro da Paz, jornal oficial da Assembleia de Deus em todo o Brasil.